e não deixar esses encargos trabalhistas destruindo empregos também no velho regime. Chicote neles! Você está no canal Por que Tanta Pobreza? Meu nome é Clóvis Chibata e aqui nós damos com muito gosto a chicotada no lombo de todos os políticos do mundo e principalmente os 70 mil políticos que nós sustentamos, essas 70 mil raças de víboras que sugam o nosso dinheiro, nossos impostos, e os 35 partidos políticos que nós sustentamos também com nossos impostos. Essas 35 facções criminosas políticas que tanto o povo briga. Hoje nós temos pobre de direita, pobre de esquerda e pobre de centro. 3 categorias, 3 exércitos que os políticos separaram, fez o povo se dividir, brigar entre si, se xingar, se bater por causa de políticos. E passa ano, entra ano, e os políticos empobrecendo cada vez mais o povo, detonando mais o povo, e o povo bajulando cada vez mais político. Eu não voto mais ninguém, a partir de hoje eu não voto mais ninguém, vou anular meus votos, e eu convido você a fazer a mesma coisa. Vamos dar uma resposta para os políticos, sabe como? Anulando nossos votos, porque assim eles vão perceber que o povo está começando a acordar. Falar, ninguém está votando mais. Eles estão descobrindo as nossas tramóias e estão acordando. Vou trazer um vídeo para você hoje muito importante. Eu gostaria que você compartilhasse. Eu vou separar eles em vários pontos. E é uma fala do Paulo Guedes, onde tem 11 minutos de vídeo, mas eu estou pegando acho que é 1 minuto e meio de vídeo que ele fala, e separei em 5 pontos falando sobre a previdência social, a capitalização e a aposentadoria futura dos nossos filhos e nossos netos. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 9 anos. E eu estou fazendo esses vídeos pensando principalmente no futuro delas, onde esses desgraçados querem fazer o povo trabalhar até não se aposentar e pegar o dinheiro do povo e fazer o povo cada vez mais ficar pobre, e eu vou provar para vocês através desse vídeo. Primeira fala do Paulo Guedes, ponto número 1. Paulo Guedes confessa que os primeiros a perderem seus direitos trabalhistas para conseguir emprego serão os jovens, através isso ele não fala no vídeo, mas isso aí está no plano de governo do Bolsonaro, e ele já falou sobre essa carteira verde e amarela. Através da introdução da carteira verde e amarela, onde o empresário contratará somente jovens que optarem por essa carteira, abrindo mão de seus direitos trabalhistas. E assim cria-se a mão de obra mais barata, pedida pelos empresários. Os empresários pediram para o Paulo Guedes, em reunião com o Paulo Guedes, Bolsonaro, que disse que um funcionário custa muito caro por causa dos encargos trabalhistas, os direitos trabalhistas, e como é que eles iam resolver isso aí? Aí eles criaram uma alternativa que seria a carteira verde e amarela, sem tirar a CLT, porque a CLT está dentro da Constituição Federal e eles não poderiam tirar a CLT, que é a carteira azulzinha, e criaram essa segunda opção, que é com certeza onde os empresários vão optar para contratar funcionários, onde o jovem vai abrir mão, se ele quiser trabalhar. E para o jovem, tanto faz, que o jovem não tem criança para criar, não tem compromisso, não tem responsabilidade, ele ganhando milzinho dele lá, R$1.000, um vale transporte, um vale refeição, para ele tá bom. Para que férias, para que fundo de garantia, seguro-desemprego, para que essas coisas, 13º? O jovem é jovem, né? E eles vão cair em cima, primeiramente, dos jovens, para depois estender isso mais para frente para os outros. Onde também os empresários vão economizar com um novo sistema de aposentadoria por capitalização, pois as empresas não contribuirão mais com a Previdência. As empresas hoje contribuem 36% com a Previdência Social. Com esse regime novo de capitalização, as empresas não precisarão mais contribuir.
economizarão dinheiro. Por isso que as empresas querem tanto e apoiaram tanto o Bolsonaro para aprovar o regime de capitalização e aprovar a nova reforma da Previdência, na verdade é a criação de um novo regime, que é a capitalização, pois não precisarão mais gastar com a contribuição patronal. Vamos para o segundo ponto. Vocês têm vivido. Vocês têm vivido essa realidade. A cada 2, 3 anos tem uma travada, uma recessão de 4%, para tudo, uma crise. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O Brasil pode realmente ir num caminho diferente, onde combina virtudes. É natural que um grupo faz mais políticas públicas, com mais ênfase na parte social, o outro grupo vem, aí o crescimento acaba, aí o outro grupo vem, olha, agora reduz um pouco os impostos, bota um sistema de capitalização para vitaminar o crescimento, vamos crescer mais rápido, isso é bom para todo mundo, aí corre de novo. Quer dizer, vocês, em vez de ver essa virtude, vocês transformam em combate o que é uma virtude. A diversidade é uma virtude. Então você chega e fala, vou cortar aqui, não, pera aí, o BPC não, pega no campo. Então não, ok, tira. Tira tudo. Estão condenando filhos e netos ao mesmo destino. É isso que vocês querem? Então não existe isso. O sistema de capitalização não se deixa levar pelas palavras. A capitalização. Capitalização só significa o seguinte, o dinheiro que foi separado é acumulado, se transforma em crescimento econômico, financiamento de crescimento. Segundo ponto. Para introduzir o sistema de capitalização, precisará da aprovação da reforma da Previdência, que na verdade não é reforma, e sim uma nova criação de um novo regime de aposentadoria, pois reforma é manter algo que já existe e somente melhorar pontos específicos que estão dando problemas. Então, na verdade, o Paulo Guedes vai criar um novo regime de aposentadoria, que é o regime de capitalização. Porque reforma é quando você, por exemplo, você tem uma casa, você vai fazer uma reforma ali. Ela existe, aquela casa. Então, você vai melhorar onde está com problema, onde está com defeito. Agora, esse regime de público, de repartição e solidário, vai ser substituído pela capitalização, não vai existir mais. Então não é reforma, é uma criação nova de um regime. Então até nisso está errado ele falar reforma da Previdência Social. Não é reforma, é uma criação de um novo regime onde vai dar muito problema para os jovens. O futuro da nação vai sofrer com o sistema de capitalização. Vamos para o terceiro ponto. E entre os contemporâneos? Entre os contemporâneos, vamos fazer a transição. Tem um custo de transição? Tem. Por isso que eu preciso desse 1 trilhão. Esse 1 trilhão bota gasolina no tanque. Porque os jovens que começarem a migrar para o sistema novo, a perda é muito pequenininha. Se você tiver 1 trilhão, é 100 bilhões por ano, eles podem ir migrando sem... nós já fizemos contas, são 3 bilhões num ano, 4 bilhões no outro ano. Quer dizer, você tem suficiente para essa geração nova criar um novo mundo para eles, sem abandonar a turma daqui. Ah, mas deu um problema aqui, está vazando e está faltando. Aí foi o que a gente deixou circular, que nós tínhamos uma contribuição previdenciária, que nós não íamos deixar onerar trabalhadores ou folhas de pagamento. Nós vamos voltar com uma contribuição previdenciária para, se precisar, para deixar. Terceiro ponto. Paulo Guedes usará os jovens como cobaia para tirar os seus direitos trabalhistas e assim ajudar as empresas ou grandes empresários terem mais lucros sem o peso de pagar direitos trabalhistas e logo depois sem ter o peso de pagar direitos trabalhistas. Vai ajudar as empresas, os grandes empresários. E depois estendendo esse novo sistema para os trabalhadores mais velhos. Sim, porque a ideia é realmente essa: chegarmos num ponto onde as grandes empresas vão optar contratar
os mais jovens, que serão mão de obra super barata. E assim, os mais velhos, para ter oportunidade de emprego, vão ter que aceitar abrir mão de seus direitos trabalhistas. Essa é a ideia. O Paulo Guedes ele vai começar pelos mais jovens, colocando a carteira verde e amarela, sem esses encargos trabalhistas, e aí as empresas vão optar a contratar os mais jovens. Aí a ideia depois é estender para os mais velhos, porque os mais velhos vão ver que estão perdendo espaço e também vão abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Na verdade, vão forçar através da introdução desse sistema novo aí da Previdência Social que eles querem fazer, essa reforma trabalhista, ou reforma da Previdência Social, colocarem todo mundo sem os direitos trabalhistas. Vamos para o quarto ponto, certo? Vai buscar em outro lugar. Outra coisa, o sujeito jovem saiu agora, não chega no mercado de trabalho, fica 2, 3 anos desempregado. Isso é um crime contra essa geração futura. Então, reduza, nesse início, os encargos trabalhistas. Sobre ele não tem. Aí todo mundo, pô, mas como é que as empresas vão preferir? Não, as empresas vão dar o emprego inicial. É o primeiro emprego para aquele jovem, 2, 3, 4 anos. Aí isso começou a funcionar. Quarto ponto. Veja como o Paulo Guedes, com grande lábia, com uma lábia, fala algo que já existe, querendo justificar mais empregos para os jovens, cortando seus direitos trabalhistas. Hoje já existe o jovem aprendiz, o menor aprendiz, o adolescente que seja, que o primeiro emprego, que é o primeiro emprego do jovem. O jovem aprendiz hoje é o primeiro emprego do jovem. Só não tem mais jovens aprendizes, só não tem mais oportunidade por causa da própria crise que o governo inventou. Entendeu? Isso é para um próximo vídeo. O governo retém dinheiro. O Banco Central tem dinheiro guardado. Só que não solta para jogar, para emprestar dinheiro para as empresas acabam quebrando, o Banco Central retém dinheiro e cria-se essa crise. E ainda mais se agravou quando, ano passado, criou-se a PEC do teto de gastos. Né? Criou-se da própria crise que o governo inventou. Lembra da PEC do teto de gastos? Que congelou os gastos para investimentos no Brasil por 20 anos? Foi justamente pensando para deixar o país no caos, introduzirem a mão de obra mais barata. Criaram essa PEC do teto de gasto, onde congelou os investimentos por 20 anos no Brasil, e assim criou-se um caos. Hoje o governo está engessado, não pode investir nada além daquilo que é o teto do gasto. Entendeu? Então, teria que se revogar o teto de gasto para o país crescer, ter mais investimento. E por que o Bolsonaro e o Paulo Guedes ainda não revogaram esse teto de gasto? Eles podem, mas por que será que não, né? Para criar o caos e introduzir o sistema que eles querem colocar, que é o sistema de capitalização na aposentadoria, tirar os direitos trabalhistas, fazer a mão de obra mais barata, né? Introduzirem a mão de obra mais barata com a carteira verde e amarela e a capitalização na aposentadoria, deixando o trabalhador na mão sozinho, pois o governo não contribui mais, nem as empresas. A capitalização, você fica sozinho, dando dinheiro para banco. E vamos para o último ponto, o quinto e último ponto. E no velho regime. Quando você lançar um novo regime, o jovem que hoje vai sem experiência nenhuma e é discriminado, não consegue um emprego, e é uma coisa dramática, uma pessoa já experiente, fica um pouco desempregado, mas sabe onde procurar, tem amigo, vai buscar em outro lugar. Quinto e último ponto. Veja como Paulo Guedes fala e trata os mais experientes,
que estão desempregados ou ficarão desempregados. Ele praticamente fala que pessoas mais velhas sabem se virar. Desgraçado. Praticamente Paulo Guedes aqui fala que os mais velhos não precisam tanto de emprego, mas sim os mais jovens, que como são inexperientes, não têm experiência com nada, precisa mais do emprego, do seu primeiro emprego ou dos seus primeiros empregos, do que os mais velhos que estão desempregados ou ficarem desempregados. Eles sabem se virar. E eu coloquei aqui alguns exemplos de como deve se passar na cabeça do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, nosso glorioso ministro Paulo Guedes. Alguns exemplos de como ele pensa que os mais velhos podem se virar. Ele pode pedir algum dinheiro emprestado para não morrer de fome, pede para um parente, para um amigo, se ele ficar desempregado, muito tempo desempregado. Vai vender alguma coisa na rua para não morrer de fome, vai vender água, vai vender doce, bala no farol, vai sair vendendo alguma coisa. Se vira. Vai trabalhar como ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, com obra, com algum tipo de emprego que é só ajudante, que seja mais fácil, que ganhe bem pouquinho, um bico. Vai catar reciclagem na rua, né? Latinha, catar reciclagem. Ou seja, moral da história, Paulo Guedes vai falar assim para você que é mais experiente: se vira, malandro, dá seus corre, dá seus pulos, porque o desemprego vai ser agora, a partir de quando essa reforma da Previdência que ele quer colocar da capitalização entrar e introduzir a carteira verde e amarela, os empregos vai ser primeiro dos mais jovens, os mais experientes que se virem. E essa é a história, porque essa é a moral da história aí. Porque entrando essa reforma da Previdência, entrando a carteira verde e amarela, ela vai entrar primeiramente para o mais jovem. E aí eu falo, quem é mais experiente está desempregado, como vai arrumar emprego se as empresas vai dar preferência para os mais jovens? Não vai ter jeito. Onde ali os mais jovens não vai ter os direitos trabalhistas, eles vão abandonar. O empresário vai falar: eu quero a carteira verde e amarela e eu não posso te dar 13º, segundo desemprego, fundo em garantia, férias. Você aceita trabalhar por R$1.000, vale transporte, vale refeição? É o que eu posso te dar. E o jovem vai aceitar, porque o jovem não tem filho, não tem responsabilidade, então é muito mais fácil enganar o jovem. Então, conclusão de tudo isso, muita gente vai ficar sem emprego e vai ter que se virar na informalidade, vendendo pipoca, água, ou trabalhando como um ajudante de pedreiro, ou, no pior das hipóteses, vai virar bandido, porque não vai passar fome, vai ter que roubar, porque não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter emprego para todo mundo porque a prioridade é os mais jovens, com a carteira verde e amarela. E a capitalização vai ser aplicada primeiramente nos mais jovens, nos nossos filhos e netos. E essa capitalização é uma roubada. É uma roubada, onde o governo vai deixar o jovem sozinho, contribuindo, juntando uma poupancinha. E é uma roubada. Lá na frente não vai ter certeza do que vai pegar. E o governo, esse Paulo Guedes, Bolsonaro, nem vai estar vivo, porque isso aqui é depois daqui 40, 50 anos, quando o cara se aposentar. O jovem de hoje, se for aprovada essa previdência. Mas aí a gente vai falar isso em outro vídeo. Então, moral da história, não terá emprego para todo mundo. E quem ficar sem emprego vai ter que se virar, que nem o Paulo Guedes falou aí no vídeo. Até um próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com um monte de gente, para as pessoas entenderem a gravidade
que o futuro dos nossos filhos e netos, o futuro do país vai ter. Não tem jeito. Você quiser ainda abraçar isso, aí é problema seu. A gente está trazendo aqui a verdade nua e crua. Fui!